Bom dia, Sora. Eu sou o Vitor e a minha colega de trabalho é a Maria Eduarda. Nós somos da turma 231 e a gente vai apresentar um trabalho sobre o subfilo Uruchordata. As principais características deles são que eles são animais marinhos, são sésseis, ou seja, eles vivem fixos ou substrato. Eles vivem em rochas e outros substratos em grandes profundidades no mar. E pode ser encontrado em todas as regiões da Terra. E eles podem até mesmo viver sozinhos, como em colônia. Então, uma arcídea adulta tem um corpo globuloso ou cilíndrico e possui duas aberturas, o sifão inalante e o sifão exalante. No fundo do sifão inalante, a gente também acha o sifão oral, que é basicamente a boca do animal. E é nessa estrutura onde a água do mar entra no corpo do urocordado. Quando a água é inalada junto com as partículas de alimento, o alimento é retirado das fendas brânquias e encaminhado ao estômago através do endostilo, para em seguida ser levado ao intestino e depois ao ânus. Já encaixando o ânus, já que nesses animais se abre uma cavidade chamada átrio, e é nessa cavidade que as excretas são eliminadas. Pelo sifão exalante, além desses resíduos, também são eliminadas os gametas e a água. O sistema circulatório dos tunicata é basicamente um coração tubular no manto que possui batimentos cardíacos e emite um vaso que passa sobre o endóstilo e outro que passa próximo à lâmina dorsal. O sangue, então, se abre em pequenos espaços nos seios ou lacunas, para que o coração, com isso, controle e possa mudar o sentido da circulação sanguínea. O sistema circulatório é do tipo aberto e os pigmentos respiratórios possuem átomos de vanádio na molécula. O sistema de digestão dos urocordados começa pela entrada de água pelo sifão oral, trazendo partículas de comida. Aí, essas partículas vão passar pela faringe, vão ficar presas no muco secretado por células do endóstilo e então os cílios presentes na faringe carregam essas partículas para o esôfago e depois para o estômago. Aí elas vão ser absorvidas no intestino e o resto que sobrar vai ser liberado pelo ânus, que fica perto do sifão atrial. O sistema nervoso tem um glândulo nervoso e um conjunto de nervos que se encontram no lado dorsal da faringe. E abaixo do glândulo há uma glândula subneural que está diretamente conectada à faringe. A reprodução dos tunicatos é caracterizada por eles geralmente serem hermafroditas, ou seja, um único indivíduo tem um sistema reprodutor feminino e masculino. Outra característica é que a fertilização é externa e o desenvolvimento é indireto, ou seja, ela passa por estágio larval com uma larva parecida com girino, e essa larva é alongada, transparente e livre natante. Os animais da larvácea não atingem o tamanho adulto por conta do fenômeno da neotônia, então acabam ficando sempre em formato de larva. Entretanto, mesmo assim, eles podem se reproduzir normalmente. E esses animais possuem musculatura, cordão nervoso dorsal oco e a cauda possui notocorda e também estatocistos, que são células relacionadas ao equilíbrio, já que são animais livres natantes. E agora falando sobre o oicopleura, que tem como significado o oico de casa e o pleura de membrana. Isso porque na membrana existe um filtro, já que a epiderme secreta um muco para o envoltório, que por sua vez tem um movimento de água dentro. Esse movimento é graças à cauda. E esses animais acabam tendo uma vida curta, já que o filtro entope e interrompe a circulação da água. Assim, ele abandona a casa e constrói outra em seguida. Algumas curiosidades desse fenômeno é que, em relação ao corpo do animal, essa membrana é considerada grande e a casa entope a cada 4 ou 5 horas. As arcídeas compreendem a classe mais diversa do subfilo Uruchordata. Foram descritas aproximadamente 3.000 espécies em todos os habitats marinhos. Podem ser encontradas tanto solitárias quanto em colônias, apresentando diversas cores e formas, ou mesmo seres imperceptíveis. São animais bentônicos, sésseis. Em algumas espécies, elas podem fixar-se num substrato e voltar a nadar antes da fixação, num substrato definitivo.
Elas alimentam-se por filtração de alimentos em suspensão. Também podem ser chamadas de seringa do mar e são encontradas em águas rasas, presas em rochas, conchas e até mesmo em fundo de navios. A classe Thaliacea vive em mares tropicais e subtropicais. São indivíduos livres natantes e suas medidas são bem pequenas e com poucos milímetros. Eles possuem formato de barril e têm a túnica de fora transparente. O sifão atrial e o bucal estão posicionados de forma contrária, e é através do atrial que eles se locomovem, já que ele faz a expulsão da água. Na estrutura corporal, também existem as faixas musculares que têm como função a contração. Agora, falando da digestão dessa classe, eles são conhecidos como filtradores, e o processo de digestão é igual ao das ascídeas. A sistemática dessa classe é dividida em 3 gêneros: Odoliolum, que tem um feixe muscular em forma de anel que envolve o corpo, e já o gênero Salpa são feixes musculares incompletos, minóicos e com um ciclo de vida com alternância de gerações. Eles podem viver solitários ou em colônias flutuantes, porque eles não ficam fixados a um substrato. E o gênero Pyrossoma são animais com bioluminescência. No caso, são bactérias associadas à colônia que produzem luz. Esse gênero possui um formato cilíndrico, oco e também possui o estatocisto. E essas são as nossas referências. Até a próxima!